Bom dia, seja bem-vindo para o nosso primeiro encontro marcado da edição especial de inovação. Meu nome é Dietmar Zukop, sou diretor executivo da Câmara Brasil-Alemanha de Porto Alegre. Eu vou falar só algumas palavras de abertura antes de passar para a nossa dupla de Rodrigues, desculpa. Esse encontro marcado da edição especial Inovação é organizado pelo Comitê de Inovação da Câmara Brasil-Alemanha. Vamos ter 4 encontros agora em setembro, com o tema principal de inovação, sempre nas terças-feiras, às 11 horas. Esse comitê de inovação foi um dos primeiros comitês da Câmara Brasil-Alemanha que foi criado. Hoje temos 8 comitês, né? E esse comitê de inovação ele nasceu de um seminário de inovação e da curadoria desse seminário de inovação uns 5 anos atrás. Desde lá, a gente organiza esse seminário de inovação anualmente e o Comitê de Inovação foi lançado oficialmente no ano de 2018. Desde lá, acontecem encontros frequentes com esse comitê, com esse nosso grupo de associados da Câmara, e entre essas ações desse comitê é a organização de eventos, o próprio seminário de inovação também tem uma forte influência do comitê de inovação, e também a organização desse encontro especial, da edição especial do encontro marcado. Além disso, é um intercâmbio de experiências entre os participantes desse comitê de inovação. A gente quer promover também a cultura de inovação dentro das empresas, como esse nosso grupo. Assim, também gostaria de convidar associados que tenham interesse de fazer parte do nosso comitê de inovação para entrar em contato conosco. Quem não estiver associado, também convido de se associar à Câmara e, dessa forma, também pode participar do nosso comitê de inovação. O mentor do comitê é o Marcelo Paes, e ele também é conselheiro da Câmara Brasil-Alemanha, e ele ajudou bastante a fazer essa organização dessas nossas edições que a gente vai ter em setembro. Hoje, como falei, a gente está com o duplo dos Rodrigos, né? O Rodrigo Bezerra Mireles, ele é diretor-geral da RBW e também conselheiro recentemente colocado nesse cargo da Câmara Brasil-Alemanha. Então, seja bem-vindo, Rodrigo. E o Rodrigo Terrichea, ele é sócio da Souto Corrêa Advogados e faz parte também do nosso comitê de inovação. Hoje vai ser um pouquinho diferente, hoje não é uma apresentação, mas realmente vai ser alguma coisa mais dinâmica, vai ser um bate-papo entre Rodrigo, e o tema principal vai ser rastreamento de voz e imagem e a lei geral de proteção de dados. Então, especialmente nessa época da pandemia, a gente vai discutir um pouquinho sobre o rastreamento de voz e imagem, justamente para uma das ferramentas também para essa pandemia. Utilizamos muito ferramentas digitais agora nessa pandemia, como também o webinar, e os dois vão bater um papo sobre essas novas ferramentas e também como influencia a lei da proteção de dados. Então, vou passar diretamente para Rodrigo Terrichea, da Souto Corrêa, para iniciar nosso bate-papo. Então, tenha um ótimo evento e tudo de bom. Bom dia a todos. Em nome do Comitê de Inovação, aqui eu agradeço ao Dietmar pela apresentação, pelo convite. Também gostaria de agradecer a Aline, a Juliana, que ficam no back-office aí, são sempre super prestativas e competentes em organizar toda essa programação.
também ao meu xará, Rodrigo Meirelles, obrigado aí pela presença, vai ser um enorme prazer discutir, né, um tema tão candente e tão relevante para a nossa sociedade como o tema da transformação digital. Rápidos recados, acho importante, né, todos saberem que esse evento está sendo promovido pelo Comitê de Inovação, que é capitaneado pelo Marcelo Paes, e nós temos também, né, dentro da Câmara, um projeto de biblioteca virtual, digital. Essa biblioteca ela está hoje disponível pelo canal do YouTube, esse evento também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, e a ideia é que a gente também transforme, né, na medida do possível, essas apresentações em podcasts que vão estar disponíveis, né, dentro de uma plataforma que posteriormente é informada pela Câmara. O tema de hoje é um tema que ele certamente está tocando a vida de todos vocês de forma muito próxima, né, e para falar a verdade, o progresso civilizatório ele depende da tecnologia. Se a gente for observar a história das civilizações, a gente vai identificar que o grande mote, né, de andamento e de desenvolvimento econômico e cultural e intelectual, ele passa pelo progresso. O que o Schumpeter, economista, né, que professor de Harvard, dizia do processo de destruição criativa. Ou seja, o capitalismo e o livre mercado, eles partem, né, dessa premissa de que a tecnologia de hoje não necessariamente será a tecnologia de amanhã. E as empresas, e os inovadores, e os empreendedores, essencialmente se preocupam com isso, na medida em que a inovação é o grande preço, né, o preço da permanência deles na liderança e, eventualmente, até como uma ferramenta de posicionamento no mercado. A partir disso, uma série de questionamentos vem à tona. E a época da pandemia talvez nos permita refletir um pouco mais sobre alguns deles. Será que a tecnologia ela é um fim em si mesmo? Ou ela é um instrumento para que justamente a humanidade cresça e permita que pessoas vivam cada vez mais acima de determinadas linhas civilizatórias mínimas? Da mesma forma, temos nos deparado muito com inovações disruptivas nesse mercado, muitas delas causadas por os chamados unicórnios, né, startups que conseguem escalar rapidamente mercados. E essas empresas que têm por característica essa escalabilidade, elas têm sempre no seu DNA uma tecnologia inovadora. Então, a ideia, né, nesse bate-papo é que a gente, né, entenda um pouco a experiência do Rodrigo à luz da data protection, da voz e da imagem, como é que ele usa isso, como é que ele pensou em preparar a vida profissional dele à luz dessas duas ferramentas, e com base nessa trajetória, a gente compreender também como é que o mercado brasileiro ele está tratando disso. E nesse contexto, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é realmente relevante e nós falaremos um pouco sobre ela aqui. Então, feita essa introdução, eu só gostaria de destacar que a gente vai sim estar discutindo de uma forma bastante informal, o público ele vai ser convidado a participar em pelo menos 2 enquetes ao longo da fala, que vai até meio-dia em ponto. Então, não deixem de dar a opinião na medida em que a gente providenciar e disponibilizar as enquetes para vocês. É muito importante também a gente entender como é que vocês estão vendo, dentro das suas realidades empresariais e pessoais, todo esse movimento. Então, né, sem mais delongas, eu gostaria, Rodrigo, muito obrigado aí pela tua presença, foi um ótimo bate-papo que a gente teve de preparação para esse seminário. E acho que a pergunta que é introdutória, mas acho que é essencial para a gente compreender onde é que a gente está pisando aqui, é quem é o Rodrigo, né? E como é que a tecnologia ela influenciou, ela determinou tanto a tua vida pessoal quanto a profissional. Conta um pouco para nós como é que foi isso. Bom, bom dia a todos, bom dia meu xará Rodrigo, bom dia ao pessoal da Câmara, Dietmar e Aline, Juliana e demais colegas, muito obrigado pelo convite, estou muito contente de estar aqui com todo mundo, tá, conversando sobre isso. E o que eu posso dizer? Eu nasci numa família aqui do lado da minha mãe, todo mundo estava envolvido com tecnologia, no caso telecomunicações. Então, eu venho de uma família onde, desde a época que eu nasci, eu já tenho contato com isso. Não tive muitas dúvidas, né? O pai, a família do meu pai era mais voltada para outras questões, né? Meu avô era do Ministério do Exército e tal. Então, eu sempre fui... Eu tinha 2 lados naturais a seguir, ou o lado militar do lado do meu pai, ou o lado de tecnologia do lado da minha mãe. E eu achava muito divertido aquilo, né? Acompanhar
meu tio, que era um funcionário da antiga companhia de telecomunicações aqui do estado, tá? O meu primo, que é um pouco mais velho do que eu, mas sempre foi minha referência, né? Que também foi para o lado da tecnologia, né? E eu segui os passos dele naturalmente, não tive nenhuma dúvida, porque estava dentro do seio familiar isso, né? Então, eu não escolhi a tecnologia, eu simplesmente absorvi o que tinha ao meu redor, né? E assim foi a minha vida, sempre foi voltada para essa questão de tecnologia, mais exatamente telecomunicações, né? Legal. E como é que foi esse processo de gosto pessoal, Rodrigo, pela tecnologia até o desenvolvimento de um negócio, né? Muito se fala hoje em dia que o fracasso é essencial para o empreendedor, ele aprende muito com seus erros, né? Como é que foi na construção da RB Data? Como é que foi essa tua trajetória? A RB Data hoje é a empresa que ela era há 5 anos? Ou essa destruição criativa que eu referi antes também aconteceu com vocês? E vocês hoje se posicionam talvez no mercado que sequer vocês imaginavam quando da criação da empresa? Bem, como é que eu posso te falar? A empresa é relativamente recente, tá? Ela não é uma empresa antiga, ela é uma empresa que foi fundada aí entre 2017, finalzinho de 2017, início de 2018, tá? Aliás, perdão, finalzinho de 2018 para início de 2019, tá? E o que acontece? Eu sempre trabalhei nessa área de tecnologia, tá? Nos últimos 15, 16, quase 20 anos, eu trabalhei numa empresa muito conhecida na área de tecnologia, que foi o Terra Networks do Brasil, tá? O portal de internet e tal. E é uma empresa do Grupo Telefônica, ela é uma empresa do Grupo Telefônica, né? E o meu sócio, Daniel, era um funcionário da Telefônica. Então, nós nos conhecemos como colegas, né? Eu trabalhei no Terra de 2000 até 2017, finalzinho de 2017, tá? Saí de lá, aprendi muito lá, obviamente, né? Entrei como um auxiliar técnico lá, jovem ainda, e saí de lá como coordenador geral de infraestrutura, como consultor de tecnologia, na realidade, tá? Então, eu aprendi muito ao longo dos anos, o boom da internet, eu participei, eu vi acontecer, a questão interna, como isso era tratado dentro da empresa, as tecnologias envolvidas, o data center, que eu tive prazer de trabalhar, né? Eu tive prazer de coordenar os data centers do Terra, então eu sempre vi a tecnologia muito de perto, tá? E ao final de 2017 eu me desliguei com a ideia de tirar um ano de descanso aí, tá? E logo depois, que o descanso não durou muito, porque a gente é muito inquieto, né? Eu tinha um plano de, vou parar um tempo, vou curtir a família e etc, mas aquela formiguinha, né? Não posso, não tô vendo tudo acontecer e não estou participando, né? Então, eu resolvi fundar uma empresa e logo depois convidei o Daniel para entrar na empresa também. Então, nós já construímos uma empresa com a visão de quem trabalhou em empresa grande de tecnologia e telecom. Então, a gente tinha essa facilidade, tá? É uma empresa nova, tá? É uma empresa de inteligência de negócio, RB Data, tá? Ela é focada no desenvolvimento de negócio e infraestrutura de telecom. E é um mundo novo para a gente ser dono da empresa, né? Até então, a gente, como funcionário, a gente tem uma visão, como dono, a gente está aprendendo, que a visão é bem diferente, né? Então, e no meio disso tudo, obviamente, a gente fez um planejamento gigante, né? Nos mínimos detalhes, a gente fez um planejamento, como a gente fala no BIT, para o início da empresa, como ela seria no primeiro ano, como ela seria no segundo, como seria no terceiro. A gente só não previa uma pandemia mundial de nível catastrófico como essa, tá? Mas a pandemia, por incrível que pareça, ela está acelerando muitas coisas, tá? Inclusive a parte de tecnologia, porque tu imagina, todo mundo trabalhando nas empresas, dentro do seu escritório, dentro da sua mesa, usando seu computador, e daqui a pouco todo mundo em casa. Como é que faz? A empresa não vai parar. Então começa o trabalho remoto, né? Quem vinha se preparando teve que acelerar muito isso, tá? Teve que tirar coelho da cartola para continuar operando, né? E com isso as tecnologias de desenvolvimento aí de colaboração virtual, né? O Zoom, como a gente está usando,
o Starleaf, que é a ferramenta da RB Data, né, que a RB Data usa, o Google, etc. Aí são ferramentas que cada vez estão sendo mais adotadas, né? E com isso vem aquela questão toda, né? O pessoal na internet o dia inteiro, na frente de uma câmera e online, e aí vem a questão da segurança, como é que faz, né? Porque tem muita empresa que, por incrível que pareça, até hoje, por exemplo, ela não usa VPN para os seus sistemas, tá? Então, tu imagina o que ela está exposta em termos de segurança, né? E por aí vai. Tem um caminho longo para se trilhar. Interessante, Rodrigo. Acho que tu tocaste num ponto importante que acho que conecta com a próxima pergunta aqui, que é qual é a tua visão hoje, né, de tecnologia nesse mundo contemporâneo? Tu referiste à pandemia como talvez um fator de aceleração, aí, um catalisador dessas mudanças, mas além disso, como é que tu enxergas o mundo, talvez, daqui 2, 3 anos? O que hoje a gente está acostumado e a gente não vai estar mais acostumado. O ser humano, ele, de certa forma, é apegado um pouco a certas questões, né? Como é que tu vê a tecnologia na mudança desses paradigmas? Como é que eu posso te dizer? O mundo, né, ele tem, sei lá, diversas sociedades diferentes, né? Sociedades mais preparadas para isso e as menos preparadas, tá? O japonês, por exemplo, ele tem uma facilidade muito maior com distanciamento social do que o brasileiro, tá? Então, o japonês, ele já está